capítulo de número 6, Daniel, capítulo de número 6, glória seja dada a Deus, por mais esta noite, estarmos na casa do Senhor, louvando, adorando, engrandecendo ao seu santo nome, presenciando vários testemunhos de milagres que Deus tem feito nesta igreja. Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Por mais este dia, por mais esta noite, na presença do Senhor. Daniel, capítulo de número 6. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Verso de número 16, Daniel 6, verso de número 16, nos diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta é uma palavra que primeiramente eu quero fazer uma pergunta a esta igreja nesta noite. Você está preparado para enfrentar a cova dos leões? Você está preparado para enfrentar a cova dos leões? Pois bem, naquele tempo, a cova dos leões servia para algumas batalhas sangrentas, onde o povo se divertia vendo sangue inocente sendo derramado, mas também servia de castigo terrível para o povo que desobedecesse às ordens do rei. A cova dos leões, meus amados irmãos, na vida de Daniel, e eu quero trazer essa mesma representatividade para as nossas vidas, veio como um momento de dificuldade e prova de fé. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós já ouvimos a palavra de Jesus, onde nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Quantas vezes nós escutamos também a palavra do Senhor vindo nos dizer que já basta cada dia o seu mal. Então nós entendemos pela palavra de Deus, que vem de encontro aos nossos corações, que dia após dia se torna cada vez mais difícil a vida, mais pesados os dias, porque a cada dia mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, e quanto mais próximo está a volta do Senhor Jesus, mais o inimigo se levanta fortemente preparado para tentar destruir as nossas vidas,
para tentar nos derrubar, para tentar nos humilhar, para tentar nos colocar em situação de humilhação, não uma humilhação santa, uma humilhação que nos curvamos nos humilhando a Deus, mas uma humilhação que vem causar um estrago muito terrível em nossas vidas. Muitas vezes nós nos deparamos com situações tão difíceis em nossas vidas, que nós olhamos para o lado e não há nada em nossas vidas que não, se não vivermos exatamente dentro da cova dos leões. Muitas vezes a situação está tão difícil, está tão estreita em nossas vidas, que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e nos vemos vivendo dentro da cova dos leões, ali onde existem vários perigos querendo destruir a nossa vida, seja no nosso trabalho, em uma situação de dificuldade, onde pessoas se levantam para nos afrontar no nosso trabalho, para nos humilhar, até mesmo nos forçando ali com tanta fofoca, com tanta picuinha que envolve o nosso nome, querendo forçar que nós venhamos a pedir demissão do nosso emprego e fechar uma porta que Deus nos abriu, ou quem sabe até mesmo adoecermos, porque isso acontece com muitas pessoas. A pessoa ali passa por tanta provocação, por tanta humilhação, é envolvida em tanta fofoca, em tanta picuinha, com o seu nome ali no emprego, que aquela pessoa não tem mais nem ânimo de levantar para ir trabalhar. Quando a pessoa consegue um emprego, a pessoa levanta e fala: glória a Deus, eu vou lá trabalhar, graças a Deus eu estou empregado, mais um dia de trabalho. Mas aí Deus abriu uma porta de emprego para você, uma porta de emprego que você clamava, que você pedia. Mas não vá pensando você que Satanás se contentou com a sua vitória e vai te deixar em paz, não. Satanás olha aquilo ali e fala: ele ganhou uma batalha, mas não ganhou a guerra. Eu ainda vou pelejar contra ele. Ele vai muito feliz nesse emprego aí, que ele vai ver o tamanho do tombo que eu vou dar nele. E aí ele começa a agir de uma forma maligna, sobrenatural sobre a tua vida, para tirar você ali da bênção, para te tirar do controle, para você cometer algum erro, ou falar algo errado, ou tomar alguma atitude da sua própria cabeça, da sua própria consciência, sem a direção de Deus, e ali você acaba se prejudicando, e aí você num dado momento se vê no meio de uma cova, onde existem vários leões querendo tragar o seu emprego. Da mesma forma acontece no nosso casamento. Muitas vezes nós estamos passando por situações com a nossa esposa, a irmã com o seu marido, passando por situações adversas em sua vida, onde se não existir uma compreensão um com o outro, se não existir uma união um com o outro, se não existir uma cumplicidade conjugal, o inimigo vem com todas as forças para destruir aquela família, para destruir aquele lar, principalmente se aquelas pessoas, se aquelas vidas não estiverem preparadas para enfrentar a cova dos leões. Então veja bem, meus amados irmãos, a cova dos leões representa em nossas vidas as adversidades que nós vivemos nos dias por conta das afrontas do maligno, por conta das afrontas de Satanás, e também por conta dos nossos vacilos e descuidos, por não permanecermos na torre da vigilância. Muitas vezes nós agimos e tomamos atitudes por conta própria, onde Deus não está naquele negócio,
onde Deus não está naquela direção, daquela causa, e aí a pessoa toma atitudes involuntárias, ou melhor, de consciência própria, para caminhar com as suas próprias pernas, sem a direção de Deus, e acaba caindo numa cilada de Satanás. Agora que você já conseguiu compreender o que representa a cova dos leões na sua vida, como representou na vida de Daniel, uma passagem, uma oportunidade de crescimento espiritual, de demonstrar a sua fé, a sua confiança em Deus, nós vemos que antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, no versículo de número 10 do capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia. Glória a Deus. Olha a ferramenta preparada por Satanás para acabar com a vida de Daniel. Daniel, um homem que estava se destacando em uma terra na qual ele não pertencia, uma terra na qual não era dele, onde ele era estrangeiro, onde ele não tinha ali nada a não ser a direção de Deus em sua vida. E aí as pessoas começaram a agir com inveja de Daniel, porque Daniel estava se destacando. Quer ver Satanás levantar pessoas invejosas para querer te derrubar? É quando Deus começa a exaltar a tua vida, não quando você começa a se exaltar. É quando Deus começa a exaltar a tua vida, quando Ele vê você num lugar de humilhação e fala: filho meu, tu passaste por um lugar de humilhação, mas agora eu te pego pela mão e te coloco em um lugar de exaltação. E aí então você, pela exaltação de Deus, começa a se destacar, e aí vem pessoas preparadas por Satanás, sem direção alguma de Deus, sem presença alguma de Deus, sem amor nenhum a Deus, para te derrubar. É verdade. Como aconteceu com Daniel. O rei assinou um decreto, assinou um edito, assinou uma carta, dizendo que ninguém podia orar a outro Deus ou deuses, senão ao rei. Mas Daniel, na direção de Deus, confiando em Deus, tendo fé em Deus, permaneceu fiel a Deus, não aos homens, não à vontade dos homens, não à vontade do mundo. E existe muita gente hoje em dia cedendo às vontades dos homens, cedendo às suas próprias vontades e deixando de ser fiel a Deus. Mas veja, meus amados irmãos, eu quero que você perceba, note, grave, anote na tábua do seu coração. Aleluia. Que Daniel teve um livramento na cova dos leões, porque ele permaneceu fiel até diante da morte. Ele preferiu ser fiel, ele não cedeu a caprichos humanos, mas permaneceu fiel até o fim. Deus seja louvado. Mas por que Daniel teve essa convicção de permanecer fiel? Porque Daniel teve essa força para permanecer fiel? Porque Daniel teve essa coragem de permanecer fiel? Eu quero que você reflita um pouco na atitude de Daniel de enfrentar um edito real, sabendo que o levaria à morte, aquela afronta ao rei. Porque Daniel teve tanta convicção de que ele devia manter
seu comportamento, a sua atitude. Poderíamos dizer assim, como muitas pessoas dizem: não, nós temos que ser sábios, né? Temos que vigiar, Deus dá estratégia. Então eu vou aqui ceder ao rei para não morrer, mas lá na frente eu vou continuar servindo a Deus, vou continuar glorificando a Deus. Daniel talvez poderia ter falado: não, eu estou me destacando aqui, o rei já está planejando a me instituir como governador sobre todo esse território aqui, sobre todo este povo. Eu vou ceder aqui à vontade do rei, porque lá na frente eu vou lá, eu oro, eu peço perdão a Deus, eu falo para Deus que eu me arrependi, e Deus vai me perdoar, Deus vai agir de misericórdia, e eu vou me dar bem, porque aí eu vou ser governador de toda essa terra. Porque Daniel resolveu ir na contramão de tudo. Porque Daniel, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Aleluia, glória a Deus. Daniel, ele tinha comunhão com Deus. Aleluia. Daniel, ele tinha proximidade com Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos deixa bem claro aqui, meus amados irmãos, no versículo de número 10, onde diz assim: entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Por que da banda de Jerusalém? Porque Daniel sabia que da banda de Jerusalém, que Jerusalém era a terra prometida, era o povo de Deus, era um povo escolhido por Deus, era um povo amado por Deus, do qual ele fazia parte, e ali ele se punha de joelho, e 3 vezes no dia ele orava e dava graças. Aleluia. Deus seja louvado. Ele não só ajoelhava para pedir, olha o que a palavra de Deus nos diz, ele orava e dava graças. Aleluia. Muitas vezes nós nos ajoelhamos para orar só no momento de dificuldade, quando nós precisamos. Daniel, ele não colocou-se de joelho quando ele estava lá na cova dos leões. Daniel já vinha se preparando há muito tempo antes para estar preparado para enfrentar a cova dos leões. Daniel disse assim para si mesmo: eu confio no Deus em quem eu tenho crido, então eu não preciso esperar a dificuldade bater na minha porta, eu não preciso esperar as atribulações e diversidades bater na minha porta, eu não preciso esperar as armadilhas de Satanás bater na minha porta, eu não preciso esperar o desemprego bater na minha porta, a doença bater na minha porta, o divórcio bater na minha porta, a falta de comunhão bater na minha porta. Antes que tudo isso venha acontecer, eu vou me preparar para enfrentar as setas do maligno, eu vou me preparar para enfrentar as ferramentas de Satanás, e só existe um jeito de se preparar, é tendo proximidade com quem pode te livrar, é tendo proximidade com quem pode te defender, é tendo proximidade com aquele que vai ser o seu refúgio, vai ser a sua fortaleza, vai ser o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Deus seja louvado. É orando ao Glória a Senhor, Deus. Glória, glória. é dando graças ao Senhor. Dar graças é exaltar ao nome de Deus, é falar: Senhor, se até aqui eu estou, é porque até aqui o Senhor me trouxe, é porque até aqui o Senhor tem tido misericórdia da minha vida. Pai querido, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não sou ninguém, eu não tenho a mínima condição de nada, mas eu sei que contigo eu posso tudo, eu sei que contigo a tua força é que prevalece, é o teu poder que predomina, não sou eu que faço, é o Senhor que faz, não sou eu que age, é o Senhor que peleja, não sou eu que falo, é o Senhor que intercede por nós. Eu sei que eu sou fraco, que eu sou falho,
Faça isso antes. Deus seja louvado. Para que quando a tribulação bater na sua porta, você tenha a mesma convicção que Daniel. Enquanto todos te disserem para fazer o contrário, como disseram a Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, você vai permanecer fiel. Aleluia. Deus seja louvado. Você já ouviu uma frase que eu já ouvi uma vez? Quando você está num momento de dificuldade, aí a pessoa que não tem nada a ver, muitas vezes não é nem cristã, em algumas é, mas te diz assim: nossa, mas você não é fiel a Deus? Você não vai lá no culto de segunda? Não vai lá no culto de terça? Você não vai lá no culto de quarta? Ah, você vai no culto de quinta também. E sexta você também está na igreja. Sábado você não está na consagração de manhã e no culto à noite? No domingo você também não vai para a igreja? Mas você está passando por tudo isso. Olha, rapaz, você está passando por tudo isso porque você é crente. Imagine se você não fosse então, hein? Misericórdia. Quando todos te disserem isso, levantados por Satanás, você faça igual Daniel, não dê ouvidos ao que o povo está falando. Vai no seu quarto, diante do seu Deus, ora a Ele, dê graças a Ele, porque é Ele que vai te livrar. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Agradecido e Deus exaltado. seja. Em Daniel, capítulo de número 10, no versículo de número 12, a palavra de Deus nos diz assim: então me disse, Daniel estava orando em uma outra situação já que não a cova. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Desde quando? Desde quando? Desde quando? Desde quando ele se colocou no primeiro dia. Desde quando ele aplicou o coração dele no primeiro dia, a orar a Deus, a compreender que Deus é todo-poderoso, a se humilhar perante Deus, clamando a Ele e dando graças a Ele, agradecendo a Ele por tudo. Desde o primeiro dia são ouvidas as palavras de Daniel. Aleluia. Quando você coloca e aplica o teu coração em Deus, ocorre da mesma forma, meus amados irmãos. São ouvidas as tuas palavras. Ora com fé, ora de coração, ora com sinceridade. Derrama o seu coração na presença de Deus. Meus amados irmãos, quantas vezes eu tenho passado por lutas ou por dificuldades, e às vezes ali no banheiro trancado eu derramo minhas lágrimas perante ao Senhor, ou no meu próprio quarto eu me coloco de joelho me derramando na presença do Senhor, porque eu tenho a plena convicção de que as minhas palavras estão sendo ouvidas por Ele. Eu tenho a plena convicção, eu tenho fé que Ele naquele momento está ali face a face comigo, me olhando e contemplando o meu clamor. Não é diferente com você. Não é diferente com você que está aqui nesta noite. Continua clamando ao Senhor. Se não está clamando, comece a clamar. Comece a orar. Comece a se derramar. Comece a se prostrar na presença de Deus. Comece a caminhar com Deus. Deus seja louvado. Deixa eu te contar mais um detalhe. Dá uma segurada no glória. Deixa eu te contar mais um detalhe. Daniel, ele não andava com Deus só quando ele estava no quarto dele, não. Orando 3 vezes ao dia, não. Daniel andava com Deus o tempo todo e todo o tempo. Daniel ia andando, ia orando. Daniel ia andando, ia louvando. Daniel ia andando, ia dando graças. Daniel não precisava apenas estar prostrado de
Mas você tem que compreender que você tem que andar com Deus a todo tempo. A todo tempo Deus tem que estar dentro do seu coração. Não é só na igreja. Não é só na sua casa quando você se prostra para orar. Não é só na igreja quando você vem cultuar ao Senhor. É todo tempo da sua vida você tem que ter Deus no seu. Deus seja louvado. Aleluia. Em Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 20, falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Olha o louvor de Daniel. Deus seja louvado de eternidade a eternidade. Ou seja, todo tempo, o tempo todo, o nome de Deus seja louvado. Glorifica o nome do Deus que você serve a todo tempo. Exalta o Deus que você serve em todo tempo. Em todos os momentos da sua vida, em todas as oportunidades que você tiver, testifica, testemunha a grandeza do Deus que você serve. Eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, mas Deus veio, viu minha humilhação, me tirou daquela humilhação e me colocou no lugar de exaltação. Testemunha o que Deus faz na sua vida, porque não é você que faz. Você não faz absolutamente nada, é Ele que faz tudo, porque não cai sequer uma folha de uma só árvore se não for da vontade dEle. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, a palavra de Deus nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Quanto mais Daniel se preparava com ações, com orações, com súplicas a Deus, mais Deus fortalecia a fé de Daniel, mais Deus fortalecia a confiança de Daniel, mais Deus fortalecia o amor de Daniel por Deus. Nós só conseguimos atingir, meus amados irmãos, a plenitude da palavra que nos diz: amai ao teu Deus primeiramente sobre todas as coisas, de todo o teu coração. Se você orar, se você orar, se você se dedicar a conversar com o seu Deus. Você já gostou de alguma pessoa com quem você nunca conversou? Você já gostou de alguma pessoa com quem você não tem um diálogo? De quem você só vê passando de longe? De quem você só vê e sabe que existe aquela pessoa? Você vê aquela pessoa morando na rua, às vezes mora na sua própria rua. Você vê aquela pessoa passando de longe, você vê que aquela pessoa existe, mas você nunca trocou nem um bom dia com aquela pessoa, você nunca trocou uma palavra com aquela pessoa. Será que você consegue amar aquela pessoa como você ama a si mesmo? Como que você vai amar a um Deus com quem você não conversa? Verdade. Aleluia. Como você vai conseguir amar de todo o seu coração a um Deus com quem você não tem um relacionamento? Glória a Deus. Aleluia. Com quem você não tem uma comunhão, com quem você não tem uma proximidade. Mas a palavra de Deus nos diz que foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Daniel atirado dentro, selaram a cova com uma pedra, para que Daniel não pudesse fugir de forma alguma.